Boa noite. Vamos entrando agora na nossa live hoje sobre qualidade de vida. Penúltima live do Lapote, esperando a nossa convidada, Samantha. Deixa eu ver se a Samantha vai entrar. E hoje nós vamos estar conversando sobre qualidade de vida no trabalho. A Samantha entrou. Vamos lá, Samantha. Deixa eu ver. O pessoal que está entrando, a gente está fazendo hoje uma live sobre qualidade de vida. É um projeto do Lapote. Vamos esperar a Samantha entrar. Enquanto a Samantha Oi, está entrando. Cléria. Oi, Boa tudo bom, noite. Samantha? Boa noite. Tudo bem? Tudo. Eu vou me apresentando, Samantha. Então, a gente está aí com a nossa live, né? Do nosso projeto Lapote na Quarentena. E hoje a gente vai estar Uhum. conversando um pouco sobre qualidade de vida no trabalho nesse período de isolamento social, né? Os desafios que a Uhum. gente vai ter para manter essa qualidade de vida. Meu nome é Cléria Nunes, eu já sou servidora pública federal, trabalho no MPF já há mais de 20 anos e cerca de 6 anos eu estou na gestão de pessoas, onde eu coordeno um projeto de qualidade de vida no trabalho chamado Bem Viver. E essa vai ser a nossa penúltima live, né? Eu sou mestranda, estou estudando psicologia positiva na UFSC. E no início do isolamento social, o nosso professor, o Narbal Silva, ele instigou os alunos a pensarem como que a gente podia estar trazendo o que a gente estuda na academia para a sociedade, como uma forma de contribuição. E surgiu essa ideia do Lapote na Quarentena, onde a gente começou a pegar temas caros para a psicologia positiva e está trazendo de uma forma, uma linguagem mais fácil, né? A gente sair daquela academia. Então a gente já veio, essa aqui é a penúltima live, né? A oitava. Nós já tivemos lives sobre resiliência, inteligência emocional, criatividade, não me lembro, não recordo, foram várias. A primeira foi feita pelo professor Narbal, ele que conduziu, sobre como que a gente pode ter um Comportamento comportamento saudável. saudável, né, nesse Uhum. momento. E agora a nossa é a penúltima, próxima agora é nesse domingo, sobre esperança, que ele vai falar com a Annelise Segato. E aí a gente finaliza Isso. esse projeto, mas o Lapote ele tem mais ideias de continuar, né? Ele vai continuar depois de encerrando o Lapote na Quarentena. A gente já tem o projeto Lapote Convida, onde já tem várias pessoas que vão participar conosco, né? Vários cientistas, né? Eu vou estar entrevistando uma professora de Portugal, a Helena Marujo. Ela é da Associação de Psicologia Positiva, é professora da Universidade de Lisboa. Vai ter a professora, acho que é a Sala Nova, da Espanha. A Também Marisa teve a Salamova. jornalista, né? Uhum. Acho que a Lani Valda, que é uma nossa jornalista aqui de Santa Catarina, também já confirmou. Então, quer dizer, o Laporte continua trazendo seus conhecimentos para a sociedade. Todas as lives, né, que estão sendo feitas por alunos. Já teve aluno de graduação, eu sou do mestrado, tem alunos do doutorado que conduziram as lives, e tem também pessoas que passaram pelo Lapote, né? Como você, né? Você foi aluna e agora já é professora, né? Uhum. Você é professora de administração de empresas, coordena o curso de MBA na Universidade do Paraná, né? E também Isso. tem e Uhum. deixasse uma marca aqui, né? Porque és autora de um dos livros que é mais citado durante todos esses encontros, que é esse livro aqui, o Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho. Coordenasse essa obra aqui com o professor Narbal, com diversos Isso. autores, né, que fazem parte desse livro, muito interessante. Esse aqui eu sempre falo que eu guardo ele com muito carinho, porque eu recebi Uhum. esse livro ano passado, quando a gente participou de um congresso sul-brasileiro de psicologia positiva. Eu fiz um pôster, né? Participei com um pôster do projeto que eu desenvolvo lá no meu trabalho, e nós ficamos entre os 3 primeiros, né? E o meu prêmio foi o livro.
que eu espero que um dia a gente se encontre pessoalmente para você autografá-lo. Sim, com certeza. Samantha, eu queria que tu começasse falando, então, um pouco do livro e um pouco, se tu pudesse resumir para a gente, o que seria qualidade de vida no trabalho. Joia. Esse livro, então, ele foi publicado em 2017, né? Foi coordenado por mim pelo Narbal, organizado, mas teve autores de todas as pessoas do nosso laboratório na época, né? Foi o primeiro livro publicado pelo laboratório. E a gente teve alguns convidados também que escreveram capítulos. Um deles foi o Helder Camei, né? Que participou da live com a Andresa sobre forças de caráter, uma das referências no Brasil na parte de flow também. Tivemos a professora Suzana, do Departamento de Psicologia, também, que participou com a gente, e outros convidados, como Marisa Salanova, também da Espanha, foi uma das autoras. Ela vai estar então, a conversando gente com a teve... gente, né? Isso, é que você comentou dela e eu estou reforçando. Então, a gente teve a preocupação de procurar pessoas também de fora do laboratório para contribuir, né, nesse primeiro livro, pessoas que agregassem um valor também junto com a gente. Então, foi bem legal mesmo essa publicação, realmente ele é bastante falado, né? E dentro desse livro tem um capítulo específico sobre qualidade de vida, bem-estar e felicidade no trabalho, que foi escrito pela Thaís, por mim, pela Andresa, pela Wanda e pelo professor Narbal. Então, se alguém tiver interesse, né, dentro desse livro tem esse capítulo também, ok? Então, vamos lá. Em relação ao conceito, né, de qualidade de vida no trabalho, esse conceito ele surgiu na década de 70, né, do século passado. É um termo que vem sendo utilizado por várias empresas americanas, canadenses, francesas, na academia também, e depois chegou no Brasil, né? Então, de maneira em geral, o conceito de qualidade de vida no trabalho é a percepção de bem-estar pessoal que o trabalhador tem, né, com aquele trabalho que ele executa, com o ambiente de trabalho que ele se localiza. Então, para a gente considerar a QVT, como a gente chama a sigla, é preciso levar em consideração necessidades biológicas, psicológicas, sociais e organizacionais, né? Aqui no Brasil, uma das principais pessoas que trabalham com QVT é a professora Ana Cristina Limonge, né, da Universidade de São Paulo. Então, essa definição que eu fiz agora, eu tirei do livro dela. E a percepção de qualidade de vida no trabalho, ela pode ser influenciada tanto por condições intrínsecas quanto extrínsecas, né? O que significa isso? Significa que tanto o fator subjetivo quanto objetivo pode influenciar a maneira como eu, Samantha, percebo a minha qualidade de vida no trabalho, né? Então, por exemplo, desde fatores como a minha personalidade, como a minha história de vida, né? Que família que eu vim, o que os meus pais falavam sobre o trabalho, eu tenho uma conotação positiva ou negativa em relação ao trabalho, né? Até fatores de organização do ambiente de trabalho, né? Se eu estou no ambiente mais barulhento, menos barulhento, se eu estou no ambiente seguro ou menos seguro. Então, são vários fatores que influenciam essa condição, né? Então, em termos de prática profissional, a QVT, ela está dentro, né, da gestão de pessoas, dos RHs, das empresas, e ela se preocupa, de uma maneira em geral, em cuidar, né, do bem-estar físico, mental, relacional também, especialmente, né, a questão do clima também está relacionado com o QVT diretamente, que é como são fatores que influenciam diretamente no bem-estar no local de trabalho. Assim, o nosso laboratório, né, o que a gente vem estudando é psicologia organizacional, né? Psicologia organizacional no trabalho. Isso. Com ênfase em psicologia positiva. Normalmente, quem tem que fazer esse trabalho, essa ingerência, são as áreas de gestão de pessoas. Só que muitas vezes as organizações são pequenas, né? Feitas por uma pessoa só. Não tem uma área. O dono da empresa também é o gestor de pessoas. E como é que você vê em relação ao trabalhador, o que o trabalhador precisa nesse momento para garantir a sua qualidade de vida? Porque, na realidade, hoje, todos nós fomos lançados de uma hora para outra, né, para o home office, para o teletrabalho, e às vezes a gente não estava nem
preparar. Não, às vezes não, muitos não estavam nem preparados para isso, né? Então, como é que você vê hoje essa questão pro trabalhador, né? A questão do trabalhador garantir a sua qualidade de vida nesse ambiente? Isso, na realidade, assim, a gente tem muitos desafios, né, nesse atual contexto que a gente está passando, especialmente em relação à rotina, né, como se organizar nesse ambiente de tanta instabilidade, imprevisibilidade, e acho que a gente pode começar pelo básico, né, então, assim, será que eu estou fazendo a minha parte enquanto trabalhador, estou cuidando de mim, né, para estar bem, para poder ter uma boa percepção de qualidade de vida no trabalho? Como que anda a minha rotina de organização do tempo, né? Como que anda a minha estação de trabalho no meu ambiente de casa, agora, no caso, quem está fazendo home office? Como que está o sono, né? Será que eu estou mantendo uma certa rotina de dormir, de acordar? Ou será que eu fico até tarde, por exemplo, vendo Netflix ou vendo qualquer outro tipo de programa, ou assistindo live, né? Tem tido muita live de música que vai até tarde, às vezes dia de semana. Então, assim, como que eu acordo no outro dia, né? Como que tá a alimentação? Será que eu fico comendo um monte de bobagem o dia inteiro enquanto eu estou beliscando, trabalhando? Ou será que eu tento manter uma regularidade, né? Por exemplo, atividade física. Estou mantendo a minha rotina de atividade física? Não. Claro que a gente não tem como manter do mesmo jeito, né? A frequência, a quantidade, mas um pouco a gente precisa para poder manter o nosso organismo saudável, né? A questão espiritual também, de religião ou de meditação. Eu vi uma reportagem dizendo que o número de acesso aos aplicativos de mindfulness e de meditação e de yoga, assim, aumentaram exponencialmente agora, né, nesse período de quarentena. As pessoas estão procurando muito. Por quê? Porque é uma forma da gente se equilibrar, né, de se manter calmo, de se manter focado. Então, tudo isso, né, que são fatores que dependem só de mim, só do trabalhador, influenciam diretamente na maneira como eu vou acordar no dia seguinte, se eu vou estar mais bem-humorado, se eu vou estar cansado, se eu vou estar irritado, né, sem paciência, porque eu dormi pouco ou não. Então, essa é a parte inicial, né, que a gente, enquanto trabalhador, pode se comprometer a fazer para manter uma qualidade de vida no trabalho nesse momento diferente que todos nós estamos passando, né? Ah, com certeza. Eu me vi muito aí que você falou de ficar até tarde vendo lives, né? É difícil se controlar. Eu estava lendo o manual que a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela publicou recentemente um manual para home office, nesse momento de Covid, né? Porque, como eu te falei antes, nós fomos pegos de surpresa, né? De uma hora para outra a gente teve que trabalhar em casa. E eu vi ali aquela lista, acho que são 12 itens para o trabalhador, e eu achei assim bastante mais questões ergonômicas, assim, ter uma cadeira com encosto, não trabalhar deitado, o computador apoiado numa mesa. Eles falam também de você fazer os intervalos, levantar, se esticar, né? Ter o horário do almoço. Então, assim, eu achei bastante, assim, dicas mais práticas, né? Mas eu te pergunto a questão psicológica. Qual que tu acha que é, nesse momento, a questão psicológica que o trabalhador está enfrentando? Isso. Quando geralmente tem muitas empresas, né, e muitos consultores, assim, que acabam trabalhando o conceito de qualidade de vida no trabalho de uma maneira mais prática de adequação do ambiente, né? E às vezes eles esquecem um pouco de considerar essa questão psicológica também, né? Então, o conceito de QVT, ele abrange tanto condição material quanto imaterial de existência, né? E a parte mais psicológica entra nessa questão imaterial. Então, a gente pode pensar tanto em questões de segurança do meu emprego, né? Quanto questões relacionadas à confiança que eu tenho na minha chefia, ao meu relacionamento com os colegas de trabalho, né? Então, são fatores que incluem essa parte mais imaterial e mais psicológica no sentido que você está perguntando, né? Teve uma pesquisa recente publicada pelo Instituto Gallup, né? Não sei se todo mundo conhece o Instituto Gallup, mas é bem ligado à psicologia positiva. Eles têm várias pesquisas, tem um livro publicado que é Seus Pontos Fortes, que é bem utilizado no mercado, assim, em várias empresas, né, em geral. E eles fizeram essa pesquisa, o que as pessoas esperam da liderança, né, dos seus papéis de chefia e de liderança.
E eles chegaram à conclusão que tem 3 itens que os profissionais mais esperam: a confiança, a estabilidade e a esperança, né? E isso tem tudo a ver com psicologia positiva, com o que a gente estuda no laboratório, né? Então, assim, inclusive, eu vou detalhando aqui cada uma delas e a gente vai entender um pouquinho como que a gente relaciona também com forças de caráter, né? Que é uma outra... Já teve a live sobre isso com a Andresa, e é uma outra área bem forte dentro da psicologia positiva hoje. Então, assim, se a gente for falar de confiança, né, que é o primeiro item dessa pesquisa do Instituto Gallup, o que está relacionado diretamente à confiança? A confiança, ela tem a ver com honestidade, né, com integridade e com respeito. São os 3 motes relacionados diretamente à confiança. E, além disso, um outro fator que eles acharam nessa pesquisa, que é a palavra relacionada à compaixão. Né? O que significa compaixão? Significa, no ambiente de trabalho, o trabalhador se sentir cuidado, se sentir protegido, se sentir entendido. Né? E nesse momento que a gente está passando de crise, por causa do Covid-19, foram muitas mudanças na vida do trabalhador. Independente se é quem está no home office ou quem está trabalhando indo, né, ao trabalho ainda na rua, foram diversos tipos de mudanças. Então, a questão da compaixão se tornou bem importante nesse momento também. Né? E um outro ponto que a gente tem que lembrar é que o papel da liderança nesse momento, seja o dono de uma empresa, ou gerente, ou diretor de uma organização, quando é uma organização maior, eles representam a fala da empresa. Então, é a eles que o trabalhador vai atribuir confiança, vai sentir que está sendo cuidado ou não, e isso reflete a percepção que a pessoa vai ter da empresa como um todo. Né? Então, de que maneira que a gente percebe esse tipo de tratamento agora? Através da ação. Né, da ação da liderança, da ação da tomada de decisão de um presidente de uma empresa. Então assim, é muito diferente a teoria da prática. Né? Então, tem várias empresas que possuem valores lindos, né, em seus quadros, no site, aquela coisa maravilhosa, e na prática a gente vê, às vezes, um certo nível de incoerência, né, em relação ao que a empresa faz, do que ela prega. Né? Então, nesse contexto todo que a gente está passando, essa coerência, o tipo de decisão que é tomada, é fundamental. Né? Então, o papel do líder vem como alguém que eu, trabalhador, vou confiar, ou alguém que eu não estou confiando nesse momento tão delicado. Né? E se a gente for pensar, de que maneira que as pessoas confiam? Né? Que maneira que eu, Samantha, confio, que a Cléria confia, que você que está assistindo a gente confia? O que a gente pensa quando a gente diz assim, eu confio em alguém ou eu não confio em alguém? A gente vê o quê? Se a pessoa tem integridade, se ela é honesta com a gente, se ela respeita, né, o que a gente pensa, ou os nossos sentimentos, ou as nossas necessidades, né? Então, é muito importante a gente sempre se colocar no lugar do outro nesse processo de tanta mudança, né, que está acontecendo. E o que isso tem a ver com RH, né, e com qualidade de vida no trabalho? Tem tudo a ver, né? Porque, por exemplo, eu, enquanto trabalhadora, tenho clareza das decisões que estão sendo tomadas na empresa, né? Tá havendo demissão, não tá? Para manter o emprego, eu preciso reduzir o salário, né? Isso está claro para mim? Se tiver claro, tudo bem. Olha, é melhor reduzir 30% o valor do teu salário e manter por um período que eu consiga continuar com a minha folha de pagamento, do que eu manter os 100% por um mês ou 2 e depois ter que demitir logo em seguida. Então, são ajustes, né, que são bem importantes serem comunicados ao trabalhador. Né? A comunicação clara nesse momento, ela gera confiança. Né? Então, quanto mais eu me sentir parte nesse momento, mais confiança eu vou ter, mais eu estou sentindo que eu estou sendo cuidada, né, pela empresa, e isso tem relação direta, né, com qualidade de vida no trabalho. Então, por exemplo, a gente vê hoje que tem donos, né, de algumas empresas, às vezes, os que eu vi, a maioria são de donos mesmo, saíram falando, né, pela mídia, tendo tipos de posicionamento muito incongruentes, né, o que se espera num momento tão delicado como esse, né?
E, em contrapartida, a gente tem outras empresas que, nossa, estão dando um banho de, né, de lucidez e de cuidado nesse momento. Então, por exemplo, as empresas que eu acho que foram inadequadas, os presidentes, eu não vou falar por questões éticas, mas as boas eu acho que a gente deve ressaltar, né? Então, por exemplo, a empresa Boticário, que fica em São José dos Pinhais, né, a sede, perto de Curitiba. O Boticário, por exemplo, eles estão produzindo milhares, né, de frascos de álcool em gel, estão produzindo produto para higiene pessoal, estão doando, né, para os hospitais, para pessoas de vulnerabilidade social. Então, assim, são ações muito bonitas, né, que vêm ao encontro do que a empresa realmente coloca como valor, né? Então, eu vi a fala do presidente do Boticário outro dia, e ele estava dizendo que jamais o Boticário poderia agir de uma outra maneira, porque isso faz, a proteção à vida, né, faz parte dos princípios fundamentais dessa empresa, né? Eles estão doando também dinheiro para a Santa Casa do Paraná, doaram 500 mil reais para ajudar na estrutura. Então, é bem importante, a pessoa que trabalha, né, nesse ambiente, ela se sente orgulhosa, né, do tipo de tomada de decisão que é feito pela empresa num momento desse, né? Tem diversos outros exemplos, a Gerdau, por exemplo, doou 8 milhões, né, para cada cidade que a Gerdau tem unidade no Brasil, foi distribuído um valor financeiro, e eles também patrocinaram a montagem no hospital de campanha, junto com a Ambev, né, que terminou essa semana, com vários leitos, né, de UTI para o atendimento da Covid em São Paulo. Então, a gente tem muita coisa legal, daria para ficar falando horas sobre as ações, né, das empresas aqui nesse Eu tenho momento. acompanhado muito, Samantha, também, né, pela imprensa, né, as ações do Magazine Luiza, onde que eu vejo ali a Sim. liderança assim, construtiva maravilhosa da Maria Helena, eu acho, o nome da dona da empresa. E logo de Isso. início, assim, ela doou 10 milhões para o tratamento para a doença, né? E também já lançou uma campanha dizendo para não demitirem, né? Pedindo para os empresários, os grandes empresários, não reduzirem o salário. E eu achei bárbaro Isso. também que ela criou uma plataforma dentro da empresa, uma plataforma digital, onde os microempresários podem colocar ali os seus serviços, né? E a Magazine Luiza está disponibilizando toda a sua logística, desde o frete. Então, quer dizer, Que imagina, legal. a pessoa ali tá, né, não sabe como lidar nesse momento, você tem uma plataforma nacional onde você pode estar oferecendo o seu trabalho e ainda utilizando a logística toda, que às vezes o microempreendedor, o que pega é a logística, né? Como colocar em prática todo, até entregar ao consumidor final. E aí você falando Isso. de todos esses, né, essas iniciativas de empresários, eu vejo que tem tudo a ver com a psicologia positiva. Teve uma das lives da Andressa e ela falou muito sobre forças de caráter, virtudes, né? E eu vejo assim grandes virtudes nessas ações, desde a justiça, né? Porque é o trabalho em equipe, é também a questão da transcendência, porque você está dando esperança, otimismo para os trabalhadores dessas empresas, né? Quando você age assim, você é exemplo. Também acho que tem muito a Sim. ver com olha, são várias virtudes, assim, eu vejo que tem Tem a tudo ver a com ver com psicologia positiva. Sim, com o conceito de organizações saudáveis também, né, da psicologia positiva, que são empresas que se preocupam, né, que o lucro é importante, que ninguém é inocente para, Sim, né, claro, achar que as empresas não querem ter lucro, mas é o lucro saudável, né, no sentido da sustentabilidade, né, que as organizações saudáveis falam, com certeza. né. Eu estava vendo em relação também àquele manual que eu te falei, que saiu de home office da BRH, e eles também fazem a parte pros gestores, né, e para as empresas, para as organizações. Eles também listam várias coisas lá, práticas, né, para você estar adotando agora. E eles falam Sim, muito para os gestores, são 16. E ali eu vejo que tem algo mais psicológico, não tão prático, né? E uma das coisas assim é tenha paciência,
porque o seu funcionário, ele foi posto e de repente ele não tem nem esse manejo com a tecnologia, né? E ele foi posto nessa fogueira aí, né? Então, a paciência. Eles também falam assim, dependendo do seu trabalho, talvez seja legal de manhã dar um check-in, né? Ali, vamos fazer uma reuniãozinha, um check-in para ver como é que vai ser o dia, né? Como é que vão, quais são as metas. E à noite também dar um check-out, agradecer o empenho durante o dia. Então, eles falam muito esse acolhimento com um funcionário, né? Que é muito importante nesse momento. E coloco também uma Sim. coisa que você já disse anteriormente, que eles ressaltam muito, a questão da confiança. Porque nesse momento que já está instável, que já está todo mundo com essa insegurança, você mostrar para o seu funcionário que você duvida dele, né? Aquele gestor que não sabe delegar, aquele gestor que desconfia que o cara é mandrião, entendeu? Que não passa segurança para o funcionário. Então, eles dão várias dicas agora. O que você acha hoje, né, com todo esse nosso cenário aí? Uma dica psicológica, vamos dizer assim, porque o gestor e a empresa pode estar fazendo para levar qualidade de vida para o seu funcionário? Eu acho que a questão toda está baseada mesmo na confiança, na presença e na comunicação clara, né? É isso que vai dar segurança para o trabalhador conseguir perceber aonde que ele está pisando, né? Então, que caminho que ele está tomando, se ele vai conseguir manter ou não o trabalho dele, né? Então, isso é bem importante. Você comentou sobre o Magazine Luiza, né? Que também é uma empresa que fez muitas ações legais. É um ótimo exemplo, porque o Magazine Luiza está fazendo parte do grupo, né, de em torno de 1.000 empresas que estão participando de um projeto que se chama Não Demita, né? Foi um projeto que foi criado por um executivo chamado Daniel Castanho, da fundação do Grupo Ânima, né, de educação. Logo no início da quarentena, ele começou a perceber que alguns colegas, né, donos de empresas, estavam preocupados porque iam ter que demitir nesse período. E aí ele começou a se movimentar, conversou com várias pessoas, e aí eles criaram um movimento, que inclusive tem um site, né, que se chama Não Demita, bem legal, e hoje eles estão com em torno de 1.000 empresas. Como que funciona, né? Tem empresas tipo, desde Santander, Bradesco, Itaú, a VEG, né, que é em Santa Catarina, o próprio Boticário, a Natura, tem várias empresas, pequenas e grandes. E eles se comprometeram a não fazer nenhum tipo de demissão por 2 meses, desde o dia 1º de abril, né, até o dia 31 de maio. Então, nesse período, o trabalhador, mesmo que tenha que ficar em casa, por exemplo, né, eu vi no LinkedIn uma moça que trabalha no Boticário comentando que ela estava de licença remunerada em casa, né, temporária. E aí alguém comentou assim, mas de licença, está afastada, ela explicou, ela falou, olha, a produção mudou, a gente não está tendo saída de produto nesse momento, porque o foco agora é ajudar na pandemia, né, e o Boticário está fazendo algumas ações nesse sentido para preservar empregos, mas ao mesmo tempo para a gente não ter que ir, né, no local de trabalho. Então, assim, é um projeto super legal, se alguém quiser olhar o site, né, se chama Não Demita. Eu tirei uma frase do site deles que eu achei muito interessante, que eu vou ler para vocês, que eles comentaram o seguinte, que os heróis hoje são os heróis da área da saúde, né, que saem das suas casas para salvar vida, o pessoal da medicina, da enfermagem, todas as pessoas que trabalham no hospital, desde a pessoa que limpa, né, até o médico, e que as empresas, nesse momento, o nosso ato de coragem, né, dessas empresas é cuidar dos funcionários que dependem do salário da nossa organização. Então, é uma maneira de ser socialmente responsável nesse momento tão delicado, né? Então, isso volta lá na pesquisa do Instituto Gallup, que é a questão da integridade, da compaixão e do respeito, né? E a outra questão que você tinha comentado a respeito do controle, né, da confiança do funcionário ou não, né? Eu assisti outro dia uma live com uma moça que trabalha na área de carreira, ela se chama Lilian Sanches, e aí eles estavam comentando sobre a questão do ponto, né? O quanto que hoje esse controle excessivo do ponto, a pessoa estando dentro de casa,
gera uma sensação de desconfiança e muitas vezes um desconforto, né? Porque a pessoa está em outro ritmo. Ela está com o filho, com o marido, ou com a esposa, a casa, que a faxineira ou a empregada está dispensada porque para não ter que vir trabalhar também, é a comida. Então, assim, são muitos fatores ao mesmo tempo. Né? Então, às vezes, o controle do ponto que faz sentido no ambiente empresarial, que você está lá, né? Que você sai da sua casa, vai bater o ponto, vai chegar e vai sair e tal, nesse momento talvez não fizesse tanto sentido. São outras formas de entrega. Né? Então, é um dos fatores que influenciam também nessa questão da confiança, né? E da compaixão, que é perceber como o outro está se sentindo nesse determinado momento, né? E aí, às vezes, quem está assistindo pode estar pensando assim, tá, mas e para a empresa? O que isso reflete, né? Vamos ser bom samaritano, e para a empresa, que resultado que a gente tem? Então, essa pesquisa do Gallup também indicou que aquelas empresas onde o trabalhador possui essa percepção de que ele está sendo cuidado, né, que as pessoas se preocupam com ele no ambiente de trabalho, são empresas que têm maior nível de retenção, de produtividade e de rentabilidade a médio e longo prazo. Então, uma rentabilidade sustentável e não baseada pura e simplesmente no lucro, né, a qualquer custo. Então, acho que isso é bem importante da gente relacionar com qualidade de vida no trabalho, né? Então, isso é bem, isso aí, bem legal. As nossas pesquisas lá na universidade, de cientistas, né, que trabalham em psicologia positiva, já provaram isso, né? Csikszentmihalyi falou isso, com a pessoa engajada, a empresa vai ter lucro com isso, porque você produz mais e melhor, Isso. né? A gente está escrevendo um artigo, eu estou escrevendo junto com a Gabriela Sena e com a Leila Costa sobre organizações saudáveis, né? E eles falam justamente isso, quando a percepção do funcionário, quando ele tem essa percepção que a empresa se preocupa com a saúde dele, se preocupa com a qualidade de vida dele, se preocupa com o social, né, com o entorno, ele vai ser mais feliz e ele vai produzir mais também. Então, assim, é uma via de mão dupla, né, Samanta? Não é só a empresa fornecer, não é ser boa samaritana. Ela vai ter o retorno também. A Marina está comentando ali que o Google tem muitas dessas práticas, né? Que a gente está falando aqui desse cuidado, as empresas de tecnologia em geral, as startups também, eles têm umas políticas de RH muito mais flexíveis, assim, eles trazem muita inovação também nesse modelo de gestão, né? Então, o comentário da Marina estava vendo aqui, é bem isso mesmo, eles têm um outro tipo de preocupação. Não quer dizer que o trabalhador das startups, das empresas de tecnologia, trabalhe menos do que qualquer um outro, eles trabalham bastante, às vezes até mais, mas com muito mais flexibilidade, né, do que alguns tipos de emprego mais engessados, assim, mais quadradinhos. Quando a gente foi se preparar para a live, né, eu tinha conversado com várias pessoas. Eu conversei com uma colega minha que é da área de gestão de pessoas, foi da Brave. E ela me falou justamente isso, né? Quando a empresa ela já era preparada para ser um trabalho virtual, os colaboradores eram distantes, tinha gente até já no exterior. Então, eles têm toda já uma política voltada para esse tipo de trabalho home office, né? E então eles falam assim que são a gestão de pessoas trabalhou várias questões nesse sentido, então ficou muito mais leve, né? O problema mesmo eu vejo é que muitas pessoas foram pegas de surpresa, né, nesse momento. Sim, mas quem já estava mais flexível mesmo, né? O pessoal estava falando ali, né? É uma quebra de paradigma. Eu estava ouvindo esses dias o Karnal na CNN e ele falou isso, que esse momento é crucial para a organização. Se ela não tratar o seu colaborador com cuidado, com carinho e com acolhimento, esse colaborador ali na frente ele pode virar para a empresa um sabotador, né? Porque esse colaborador vai saber se a empresa está cuidando dele, né? Se está fornecendo EPI ou se está botando ele numa zona de risco, né? De repente, não, você vai ter que trabalhar, entrar num ônibus, né? Tem muita empresa que não parou, mas buscou em casa seus colaboradores, tentou dar uma proteção, né? Tentou levar cercar os cuidados necessários, mas outras não. Então, o Karnal fala muito isso. Esse momento é muito importante para o colaborador não virar o sabotador no dia seguinte.
Isso, se sentir parte, né? Que é o que a gente estava falando, né, anteriormente. Eu acho que assim, pode falar. Não, eu ia Pode perguntar falar. para ti. O que eu ia te perguntar é em relação para a gente focar agora um pouquinho no profissional de saúde, porque a gente está falando assim no profissional como um todo, né? Mas existem aqueles que estão na Isso. linha de frente, né? Que devem estar com uma carga emocional muito forte. Antes de fazer a live, eu conversei Sim. com a minha sobrinha, ela é médica e ela está trabalhando no hospital de campanha em Fortaleza, que foi construído para receber o pessoal da Covid, né, os pacientes de Covid. Então, ela falou assim para mim que falar em qualidade de vida lá tá bem complicado. Primeiro, porque é uma equipe toda nova. Ela disse, não é como você chegar para trabalhar num hospital que tem uma equipe que já está lá há anos. Não, a equipe ali desse Sim. hospital de campanha é toda nova. Com a doença, eles têm uma rotatividade muito grande porque os profissionais adoecem, né? Eles não têm os equipamentos adequados, que é aquela roupa tipo de astronauta, né? Eles têm ali o avental, a máscara, aquela que é a máscara a melhor, tal. Mas, assim, existe muita rotatividade dos médicos porque eles vão adoecendo. Então, ela falou assim, até uma que eu achei interessante, que ela disse assim, que é muito ruim, porque tem que ficar 6 horas com a roupa, depois que se paramenta, não pode tirar. Então, assim, o plantão você Sim. não tem descanso, que nem ela disse, antes o plantão tu podia descer, tomar um café, agora não. O plantão é full time ali naquele ambiente, né, de UTI, não consegue dar o atendimento. Tipo assim, como ela recém se formou, então ela disse assim: eu sei qual o atendimento que eu tenho que dar para um paciente de UTI, mas como tem muitos ali, ela não é o atendimento que é o possível. Inclusive, ela falou uma frase que eu fiquei bem triste, né? Meio chocada até. Quando ela foi contratada, o diretor do hospital falou para ela: você não veio aqui fazer medicina de paciente, você está aqui, é medicina de guerra, né? Porque a situação é essa. Como é que a gente fala em qualidade de vida nesse ambiente? Sim, o profissional de saúde, a gente tem vários profissionais que estão em situações delicadas agora, mas acho que a questão do profissional de saúde é bem importante a gente falar, né? Porque passa pelo quesito da necessidade de segurança no ambiente de trabalho, né? A segurança, ela pode estar relacionada à renda, que é um foco, né, de pessoas que estão perdendo o emprego ou tiveram os seus valores de salário ou de renda mesmo diminuídos em 50%, em 80%, né? Como, por exemplo, quem é autônomo, que deu uma diminuída muito grande de uma hora para outra. Mas em relação aos profissionais de saúde, a gente fala especialmente da condição de segurança do trabalho, né? Que tipo de EPI que a gente tem nesse hospital que a pessoa está trabalhando. A gente tem visto direto, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, notícia de profissionais da enfermagem, da medicina, né, que vem a óbito porque receberam uma carga viral muito grande, né, porque se contaminaram no ambiente de trabalho. Então, nesse momento, como que a empresa, no caso o hospital ou o posto de saúde, né, dessas pessoas que estão em contato direto com o paciente, tem que mostrar qualidade nos equipamentos de proteção individual. É dessa maneira que o hospital vai estar dizendo, eu estou cuidando de você, né, meu médico, meu enfermeiro, meu técnico de enfermagem. Eu tenho condição de trabalho suficiente que vai te gerar um pouco mais de tranquilidade, num ambiente que é totalmente intranquilo, preocupante, uma doença nova, né? Eu vi outro dia na internet o relato de uma enfermeira que trabalha na UTI há anos, assim, e ela disse que o pior de tudo agora está sendo justamente a questão da saúde mental, porque ela falou assim, eu sempre vivi no limite, né, eu sempre cuidei de paciente grave, eu tenho experiência com UTI há muito tempo, só que essa doença, ela chegou de um jeito tão arrebatador que ela está desestabilizando a gente, né? A gente tem medo de voltar para casa, encontrar o nosso filho, porque a gente acha que pode estar carregando, né, a carga viral. Tem vários exemplos de médicos e enfermeiros, o pessoal da saúde, fisioterapeuta, de maneira em geral, que estão dormindo fora de suas casas, que estão ficando longe, né, dos seus filhos, especialmente familiares, para não trazer essa carga
para casa. Então, assim, veja, em termos de saúde mental, é muito delicado, né? Eles estão saindo para cuidar do outro e não estão podendo voltar por seu lugar de aconchego, que é o lugar onde eles se reestabelecem emocionalmente. Então, assim, tem alguns hospitais com ação, né, em relação a oferecendo psicólogos, né, do próprio hospital, ou ações fora mesmo. Eu Você ia te vai falar comentar isso. também sobre uma No parceria, né? hospital dela, né? Ela estava falando que agora, então, eles contrataram um corpo de psicólogos e eles são incentivados ao longo da jornada procurarem esse apoio psicológico, né? Eles estão sendo incentivados, todos os Isso. médicos, enfermeiros, a equipe toda, a ir conversar com esses profissionais, porque, como tu falaste, né? É um ambiente, assim, que é de muita pressão psicológica. E como tu disseste, que seria Isso. de segurança ter os equipamentos corretos, só que eles não têm. Ela falou uma coisa assim que eu achei bem bonita também. É um hospital que foi desativado e agora ele foi reativado para o tratamento do Covid. No térreo, ela falou que botaram um piano. E ela disse que de vez em quando, no Uhum. início, nem tocava muito naquele piano, só que ela disse que como a carga está cada vez pior, assim, emocional, ela disse que agora é muito normal alguém chegar lá, um médico ou um enfermeiro que sabe tocar piano, né? Alguma colega, e um canta, e quando vê quem tá ali canta, assim, ela disse que é um momento que extravasa aquela De emoção, sabe? relaxamento, né? E Sim, muito legal. em relação ao tratamento também psicológico, aqui em Floripa, o Laporte está apoiando um projeto de 3 estudantes que eram do PPGP, foram do PPGP, né? Já se formaram, e elas montaram um grupo para tratamento tanto de profissionais que estão na linha de frente, quanto pacientes ou familiares da doença do Covid, né, que pegaram. Elas estão fazendo todo um tratamento psicológico gratuito, né, de forma voluntária. Eu tenho aqui, tudo vai ficar bem, ponto Tudo Brasil. vai ficar bem. Tudo vai Isso. ficar bem, ponto Brasil. Né? Então, quem precisar de atendimento, quem sentir que é um apoio psicológico, né, elas estão fazendo isso de uma forma gratuita e voluntária. Isso é um projeto bem bonito, né? Bem legal das E, meninas. Samantha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, então, é professora, já falei, né? Professora lá da UFRP, aliás, O FPR. UFPR, é o contrário, Paraná, né? Isso, Você desenvolveu um isso. projeto lá também de qualidade de vida. Como é que foi esse trabalho? Na realidade, assim, por muitos anos eu tive dois vínculos na universidade. Eu era professora 20 horas e eu era psicóloga organizacional, né? E enquanto eu era psicóloga organizacional, os últimos 2 anos eu fui responsável pela gerência de promoção à saúde do servidor da universidade. E em relação a essa questão de saúde, mais focada em saúde mental, eu desenvolvo um programa lá que se chama SOS Pós-Graduação, que é de saúde mental com estudantes da pós, né, que são, se agora é estudante da pós também, é um período bem delicado, né, de mestrado, de doutorado, que muda muito a conjuntura de vida das pessoas. Então, em relação a isso, eu tenho um trabalho bem legal que eu desenvolvi lá na época da gerência de promoção e que eu continuo agora como professora fazendo como projeto de extensão. E também a questão da aposentadoria, né? Eu trabalhei lá e ainda trabalho também agora como projeto de extensão, que foi até o tema do meu doutorado, que é a satisfação de vida na aposentadoria. Então, eu trabalho com grupos, né, de tanto professores quanto técnicos da UFPR no programa de preparação para essa nova fase da vida. Então, tem tudo a ver com qualidade de vida no trabalho, tanto o SOS pós-graduação quanto o da aposentadoria também, os dois. Inclusive lá no meu projeto do trabalho, no programa lá Bem Viver, a gente conversou, contratou já por 2 vezes a professora Suzana Tolfo para fazer uma preparação Uhum. para aposentadoria com os colegas servidores. Foi muito legal. Ah, que legal. Precisa bastante. Eu vejo assim, né? Lá no nosso trabalho, eu estava lendo o Conselho Regional de Psicologia publicou uma nota agora, né, em relação ao Covid, com algumas instruções. E eu fiquei bem assim feliz, porque antes da nota a gente já estava implantando lá no trabalho várias daqueles itens que eles estavam colocando
principalmente, assim, o que me chamou bastante atenção foi o primeiro atendimento psicológico, né? Que é colocar à disposição do funcionário um psicólogo para aquele atendimento emergencial, né? Porque cada pessoa lida com a situação de uma forma, né? Tem pessoas que estão levando muito bem o período de isolamento, né? Distanciamento social, mas algumas outras pessoas ficam ansiosas, né? Podem entrar em depressão. Então, esse primeiro atendimento psicológico é muito importante. A gente já estava desenvolvendo isso lá no nosso trabalho, que foi Esse é um acolhimento, né? Pelo um menos para ser acolhimento. um canal de... Justamente. E é isso, É, assim. Tem bastante iniciativa, né, sendo feita agora nesse período. Acho que faltam 10 minutinhos, acho que a gente vai encaminhando, né, só para a gente não se perder. Tem muitas iniciativas agora, nesse momento de Covid, né, algumas empresas estão propondo, né, eu vi uma reportagem daquela empresa Glassdoor, é um site, não sei se vocês conhecem, se a Clara já ouviu falar também, que é o antigo Love Mondays, né? Que é uma plataforma onde as pessoas colocam informações de maneira em geral sobre a empresa que elas trabalham, né? Eu, Samantha, posso colocar da UFPR, você pode colocar do Ministério Público, quem trabalha no Boticário pode colocar. Geralmente é sobre salário, né? Sobre satisfação salarial, valor de salário, benefício, e sobre informações em geral, como que é o jeitão dessa empresa, né? Se é uma empresa que tem um clima bom de trabalho ou não, o que tem de legal, o que tem de ruim. Então, é uma plataforma muito massa, assim, que é bem utilizada. E aí eles fizeram esse levantamento do que as empresas têm feito hoje, né? Nesse momento do Covid, que tipo de ação que está sendo feito, né? Então, tem algumas que eu separei aqui para a gente falar em termos de práticas, né, de RH. Tem empresas deixando o funcionário levar para casa desde cadeira, né, mobília, coisinhas da estação de trabalho. Claro que várias ofereceram o computador, né, o laptop, para quem tem posto fixo e não tem... hoje todo mundo usa o celular, assim, então tem gente que não tem computador em casa. Então, ofereceram, montaram, né, essas estruturas. Que mais? Isso dá o quê? Uma sensação de maior aconchego, né? Porque às vezes a gente pensa assim, puxa, mas todo mundo tem uma mesa em casa e um local para botar, né? Um computador. Não, às vezes a internet da pessoa é ruim, né? É muito baixa porque ela precisa fazer de atividade de trabalho. Então, tem empresas, especialmente as escolas agora, gastaram muito com isso, né? De aumentar a internet de casa de professor para poder fazer aula em EAD. Então, tem todo um cuidado que tem que ter nesse sentido. Outra ação também que várias empresas falaram que estão mantendo são as práticas de yoga, de pilates, né, de meditação, tudo pela internet, o professor de um lado e todo mundo se conecta para fazer essas atividades. Tem empresas, especialmente as mais novas, né, as startups, mantendo happy hour remoto, cada um com a sua bebida, cada um com o seu, né, snack, à distância, mas todo mundo conversa junto. Então, assim, tem muitas ações, né? Tem empresa, por exemplo, que teve que demitir, mas está prorrogando o tempo de convênio médico do trabalhador e dos seus familiares, então está bancando isso ainda, para poder, caso as pessoas adoeçam, ter algum tipo de proteção, né? Então, são várias opções, assim, que exige criatividade, né? Como a live anterior lá da Samara e da Lívia falava, a gente tem que ser criativo nesse momento, as empresas também têm que ser criativas, né? E aí no Ministério Público que você trabalha, tem algumas ações bem legais que vocês criaram também, né, Clélia? Faltam 5 minutos, tá? Eu ouvindo você falar, assim, eu fico muito feliz porque eu vejo que a gente está no caminho certo e muito por a gente trazer os conceitos da psicologia positiva para o ambiente de trabalho, sabe? Você se apropriar dos conceitos de uma forma prática. Então, assim, eu acho que desde o início da quarentena, a gente soube acolher o nosso servidor, né? A gente soube encurtar as distâncias, vamos dizer assim. Eu acho que em nenhum momento o pessoal se sentiu largado. Desde o início a gente começou a fazer contato, abrimos canais que não existiam, fizemos uma página no YouTube, uma página no Instagram, vídeos, né? Vídeos motivadores.
Em relação ao material, eu trabalho com a tela auxiliar, a gente pôde trazer a tela auxiliar do trabalho, né? Então, assim, foram várias ações. A gente pegou a parte cultural, fez já sarau, onde servidor, procurador que sabe tocar violão, né? Ou que declamar. Uma menina, uma colega de trabalho que faz poesias lindíssimas, declamou para nós nesse dia. Foi muito legal que até ela botou no Facebook assim, hoje estou me arrumando, só gestão de pessoas mesmo para fazer isso. Ela se arrumou toda para declamar, foi muito legal a participação, assim, bastante participação. A gente também está fazendo aula de meditação 2 vezes por semana com servidores, né? Hoje, até ontem teve aula de meditação, a gente está abrindo o link para o Brasil todo. Tinha colega do Rio, Bahia, Sergipe. Então, quer dizer, o pessoal está aderindo, né? Como a gente saiu na frente aqui em Santa Catarina nessas ações, então o pessoal do Brasil todo está aderindo. Estamos fazendo aula de funcional também no final da tarde. Então, são várias ações para o servidor nesse momento. A gente aderiu também agora a essa campanha para as crianças fazerem o arco-íris, né? Tudo vai dar certo. Então, assim, eu acho que são várias ações. E o que eu vejo, Samantha, assim, que me enche o coração é que eu penso que a ciência estava num momento assim tão em baixa, né, na nossa sociedade, e agora as pessoas todas estão botando fé e esperança na ciência, porque vários cientistas assim esperamos, né? Vários cientistas estão ali debruçados para a cura do Covid, para uma vacina que seja, né? Então, eu vejo que o Laporte, na quarentena, foi muito feliz nisso também, de trazer a ciência para a sociedade, né? Os cientistas, sim, trazer os conhecimentos, né? De uma forma mais aplicável, né? Então, eu acho, assim, super valoroso esse trabalho. Sim, muito legal. E no domingo agora a gente tem a última live desse ciclo, né, com o professor Narbal e com a Anelisa, sobre esperança, a esperança de dias melhores para todos, né? Com certeza. E acho que a gente vai ter que ir agradecendo, que falta só 2 minutinhos para a gente fechar, né? Agradecer a presença de todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, da gente ter participado aqui junto, do Laporte contribuído, o professor Narbal também, por ter, né, encabeçado esse projeto. Então, acho que está sendo muito importante mesmo para a sociedade. Eu fico muito feliz de te ouvir, né? Eu li o teu texto, né? Conhecia mais pelo livro, mas hoje foi muito legal desse bate-papo. Obrigada também, tá? Então, tá bom, eu que agradeço. Boa noite. Alguém perguntou, a Fátima tinha pedido para a live ficar gravada, ela vai para o YouTube, no site, na página do Laporte, no YouTube. Isso, tá, e vai ficar gravado 24 horas também no Insta, né? Daí fica aqui na minha página, né? Mas lá na página do Laporte fica gravado também. Isso, do YouTube. Tá bom? Então, tá bom. Obrigada. Boa noite para todos. Um beijo. Tchau. Até. Até.